Você sabia que o aluguel no Brasil subiu quase que o dobro da inflação? Enquanto os preços, em geral, avançaram pouco mais de 4% nos últimos 12 meses, o aluguel acumulou alta próxima de 9%. Isso não é coincidência, isso não é um movimento isolado. É uma tendência que já se repete há alguns anos e que está mudando completamente a realidade de quem ainda não possui um imóvel próprio. Mas antes que você pense que este vídeo é apenas mais uma análise sobre o aumento do custo de vida, eu quero te mostrar o outro lado da história. Porque o mesmo cenário que está pressionando o orçamento de milhões de inquilinos está sim criando oportunidades muito interessantes para quem já possui imóveis ou está pensando em construir patrimônio através deles. E fica comigo até o final, porque existe um detalhe que poucas pessoas estão observando neste momento e que pode fazer toda a diferença para quem está avaliando comprar um imóvel nos próximos anos. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre mercado imobiliário de forma prática, sem complicação e sem promessas milagrosas. O objetivo é ajudar você a tomar decisões mais inteligentes quando o assunto é patrimônio, renda e imóveis. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago análises, tendências e estratégias para quem quer entender melhor o mercado imobiliário e utilizar os imóveis de forma estratégica. Agora, vamos direto ao assunto. A pergunta que muita gente está fazendo é: por que o aluguel subiu tanto? Segundo os dados mais recentes do índice FIPZAP, os aluguéis acumulam alta de aproximadamente 8,63% nos últimos 12 meses. É praticamente o dobro da inflação oficial medida pelo IPCA no mesmo período. Mas o que está provocando esse movimento? Existem três fatores principais. O primeiro é o nível elevado dos juros. Quando os financiamentos ficam mais caros, muitas famílias acabam adiando a compra do imóvel próprio. E se elas não compram, permanecem alugando. Isso aumenta a demanda por imóveis para locação. É uma dinâmica bastante simples. Mais pessoas procurando aluguel e uma quantidade limitada de imóveis disponíveis gera aquela pressão nos preços. O segundo fator é justamente a oferta restrita. Em muitas cidades brasileiras, especialmente nos grandes centros urbanos, o estoque de imóveis para locação não cresce na mesma velocidade da procura. Isso faz com que a disputa pelos melhores imóveis fique cada vez maior. E o terceiro é o próprio mercado de trabalho. Apesar dos desafios econômicos, houve melhora na renda e no nível de emprego em diversos segmentos. E quando mais pessoas conseguem aumentar sua renda ou formar novos lares, a demanda por moradia também cresce. E quando esses três fatores acontecem ao mesmo tempo, o resultado é exatamente o que estamos vivendo agora: aluguéis subindo acima da inflação. O impacto disso no orçamento das famílias é enorme. Muitas vezes as pessoas olham para um reajuste de 8 ou 9% e pensam que não parece tão relevante. Mas quando colocamos isso em números absolutos, a realidade muda. Imagina uma família que paga R$ 1.500 por mês de aluguel. Com um reajuste próximo de 9%, esse valor passa para aproximadamente R$ 1.635. São R$ 135 a mais todos os meses. Ao longo de um ano, isso representa mais de 1.600 adicionais saindo do orçamento familiar. E aqui existe um ponto importante: esse dinheiro não está construindo patrimônio, ele está apenas comprando o direito da utilização daquele imóvel durante o período. Isso não significa que alugar seja sempre uma decisão errada. Calma, existem situações em que o aluguel faz muito sentido. O problema surge quando a pessoa permanece nessa condição por muitos anos, sem qualquer estratégia de construção patrimonial paralela. Agora, vamos olhar para o outro lado da moeda. O que esse cenário significa para quem possui o imóvel? A resposta é simples: aumento de atratividade. Mesmo com uma desaceleração pontual em algumas regiões, os aluguéis continuam crescendo acima da inflação. Isso significa que muitos proprietários estão conseguindo preservar o poder de compra da renda gerada pelos seus imóveis. Em algumas capitais brasileiras, os números impressionam.
Cidades como Cuiabá, Teresina, Aracaju e Vitória apresentaram altas superiores a 15% nos últimos 12 meses. E mesmo em mercados mais maduros, como São Paulo, Rio e Curitiba, os reajustes permaneceram bastante relevantes. Na prática, isso significa que o proprietário recebeu uma correção acima da inflação, protegendo seu patrimônio e aumentando a sua renda real. E é exatamente aqui que entra uma das maiores forças do investimento imobiliário. O imóvel não é apenas um ativo que pode se valorizar, ele também produz renda e essa combinação é extremamente poderosa. Enquanto muitos ativos dependem exclusivamente da valorização para gerar retorno, o imóvel pode oferecer dois motores simultâneos de crescimento: valorização patrimonial e geração de renda. E é por isso que, historicamente, os imóveis são vistos como uma ferramenta importante de proteção patrimonial. Quando ocorre inflação, o dinheiro perde seu poder de compra. O que antes comprava determinado produto ou serviço passa a comprar menos. Já os imóveis tendem a acompanhar esse movimento ao longo do tempo. Além disso, os contratos de locação normalmente possuem mecanismos de reajustes que ajudam a preservar o valor da renda recebida pelo proprietário durante o tempo. Por isso, muitos investidores realmente enxergam os imóveis como uma espécie de proteção contra a corrosão do patrimônio, que é causada pela inflação. Mas existe outro dado interessante que merece atenção: nem todos os imóveis entregam o mesmo retorno. Quando analisamos a rentabilidade dos aluguéis, os imóveis compactos aparecem como grandes destaques. Apartamentos de um dormitório apresentam hoje algumas das melhores rentabilidades do mercado. Já os imóveis maiores costumam apresentar retornos percentuais menores. E isso faz bastante sentido quando observamos, principalmente, a mudança demográfica e comportamental da população. Hoje, existem mais pessoas morando sozinhas. Existem mais estudantes migrando para grandes centros. Existem mais profissionais trabalhando em modelos híbridos ou mudando de cidade em busca de oportunidades. Tudo isso aumenta a procura por imóveis menores, mais eficientes e com localização estratégica. Por isso, os apartamentos compactos continuam atraindo a atenção de investidores que buscam a tal geração de renda. Mas a análise não termina por aqui. Quando falamos sobre o mercado imobiliário em 2026, existe um fator que pode ser ainda mais importante: a perspectiva para os juros. Grande parte das pessoas acredita que os próximos anos podem trazer um cenário mais favorável para o crédito imobiliário. E quando isso acontece, uma dinâmica muito interessante costuma surgir. Com juros menores, mais pessoas conseguem financiar imóveis. Com mais compradores entrando nesse mercado, a demanda aumenta. E quando a demanda aumenta, os preços tendem a responder. É justamente por isso que muitos investidores experientes costumam dizer que o melhor momento para comprar raramente é quando todos estão otimistas. Normalmente, as melhores oportunidades surgem quando existem incertezas, quando parte do mercado está esperando e quando a maioria das pessoas acredita que ainda vale a pena adiar a tal da decisão. Não significa que qualquer imóvel seja um bom investimento. E também não significa que se deve comprar sem planejamento. Mas significa que esperar indefinidamente pelo cenário perfeito pode ter um custo muito maior do que muitas pessoas imaginam. E agora eu quero trazer uma reflexão que eu considero uma das mais importantes deste vídeo. Pegue o valor do aluguel que você paga hoje, multiplique por 12 meses. Agora multiplique por 10 anos. O resultado provavelmente vai te surpreender. Estamos falando de centenas de milhares de reais em muitos casos. E novamente, isso não significa que alugar seja errado. O ponto é entender se existe uma estratégia patrimonial sendo construída em paralelo. Porque quando analisamos a situação de alguém que comprou um imóvel há 10 anos atrás, normalmente encontramos uma realidade totalmente diferente. Essa pessoa pagou parcelas, ela construiu patrimônio,
acumulou a tal da valorização e hoje possui um ativo que pode gerar renda, servir como garantia financeira, ser vendido ou até mesmo ser transferido para a próxima geração. Esse é o verdadeiro poder dos imóveis quando pensamos no longo prazo. Eles não são ferramentas de enriquecimento rápido. Eles não são instrumentos de especulação para quem busca ganhos imediatos. Eles são ferramentas de construção patrimonial, especialmente para pessoas que estão numa fase de vida em que normalmente existe maior capacidade de geração de renda e uma preocupação crescente com a aposentadoria, com a segurança financeira e com o legado familiar. Nessa etapa, ignorar completamente o mercado imobiliário pode significar abrir mão de uma ferramenta extremamente relevante dentro de uma estrutura patrimonial equilibrada. O imóvel não precisa ser o único investimento, mas dificilmente deveria ser ignorado, porque ele combina características que poucos ativos conseguem reunir simultaneamente: renda recorrente, proteção patrimonial, potencial de valorização e utilidade real. E talvez seja extremamente por isso que, geração após geração, os imóveis continuam ocupando um papel tão importante na construção de patrimônio das famílias brasileiras. Então, o resumo deste vídeo é simples. O aluguel está subindo acima da inflação e pressionando cada vez mais o orçamento das famílias. Para quem é inquilino, isso representa um desafio crescente. Para quem possui imóveis, representa uma oportunidade de geração de renda e preservação patrimonial. E para quem está avaliando entrar no mercado, existe uma tal janela interessante antes que uma eventual redução dos juros amplie novamente a demanda por imóveis. A pergunta que fica: daqui a 10 anos, você quer estar do lado de quem continua pagando aluguel ou do lado de quem construiu patrimônio ao longo desse período? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém que está no momento de adquirir imóveis e eu te vejo no próximo vídeo.